Glória a Deus. Paz do Senhor para todos mais uma vez, amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Sou grato a Deus por mais uma vez estar na casa do Senhor e por tudo que Ele tem feito, realizado em minha vida. Não tem como não agradecer esse Deus que é maravilhoso. Agradeço ao pastor Luciano por mais uma vez confiar naquilo que nós temos a trazer para a amada igreja em relação à palavra de Deus, no que o Senhor Deus tem nos concedido. Agradeço aos irmãos que têm orado e intercedido por nós. Graças a Deus passamos por uma prova e estamos sendo abençoados e vitoriosos a cada dia. Deus conhece o coração de cada um, nossa vida, e em todos os momentos de dificuldade eu sempre me recordava que tinham pessoas intercedendo por nós, e isso já causava uma grande força dentro de nós, né? Um grande ânimo para poder prosseguir e acreditar que o Senhor Deus estava fazendo a obra, e de fato estava. Eu agradeço a Deus, agradeço aos amados pelas orações, continue orando por nós, somos carentes da oração dos irmãos, e eu posso dizer em alto e bom som que Deus atende a intercessão, a oração dos amados. Disso eu não tenho dúvida. Eu sou prova disso, meu filho Nicolas, a Thalita é prova real disso. Que Deus abençoe a todos. Amados, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, verso de número 23 e o verso de número 24. Na verdade, eu quero trazer 3 textos diferentes para esta mensagem, mas eu não vou pedir para os irmãos abrir em 3 lugares diferentes, né, para não tomar muito tempo também. Então vamos abrir em Marcos, capítulo 5, verso de número 23 e o versículo de número 24. Marcos 5, 23, verso de número 24. Glória a Deus. Só queria pedir para a irmã Carol, se possível, conseguir me dar um pouquinho mais de agudo nesse microfone, fazendo um favor. Minha voz está já cansada. Não temos a mesma graça de muitos, né? De falar e falar. Não, minha voz cansa muito rápido. Marcos 5, 23 e o verso de número 24. Está escrito assim: E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas. Ele impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Só até aí, toma o seu assento. Eu vou fazer uma outra leitura para complementar. Vou ler em João 11:32. Preste atenção. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Passagem sobre a ressurreição de Lázaro. O terceiro texto que eu quero ler nessa noite está em Mateus 8, 7 e verso 8. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhes darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Este é uma passagem que fala a respeito do milagre do servo do centurião. Nós lemos, ou basicamente vocês leram uma passagem, eu li mais 2 passagens. Ou seja, eu li 3 passagens aqui diferentes. Na passagem de Marcos, sobre a filha de Jairo, que estava enferma e precisava de uma cura, e ele procurou a Jesus. Outra passagem que eu li é sobre a ressurreição de Lázaro. E a terceira passagem é sobre o servo do centurião. Aí você pergunta: irmão, o que esses textos têm a ver um com o outro? E eu te digo: nada. Eles não têm nada a ver um com o outro. Porque foram acontecimentos em lugares diferentes, em momentos diferentes, com pessoas diferentes. Então eles não têm uma ligação direta. Mas um ponto eu vejo em comum aqui, que é o milagre. Nessas 3 passagens aconteceram um milagre. Teve passagem, milagre de cura, e teve milagre também de ressurreição. Diante dessas 3 passagens, eu quero trazer como tema para esta mensagem
O trabalhar de Deus sempre será incompreensível. Eu repito, o trabalhar de Deus sempre será incompreensível. Deus trabalha de maneiras que nós não conseguimos entender. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus vai além dos nossos, são mais altos, os caminhos dele são mais altos do que o nosso. Não tem como nós entrarmos na mente de Deus e entendermos ele. Na verdade, a Bíblia, ela nos traz algo a respeito de Deus através de analogias. Eu já disse aqui em outra ocasião, por exemplo, a Bíblia trata ou retrata Deus como pai, mas Deus, ele não teve um filho biologicamente, ele não teve uma esposa, mas a Bíblia ainda assim o retrata como pai. Por quê? Porque é necessário uma analogia para que nós possamos compreender um pouco de Deus. Porque Deus, ele vive na esfera sobrenatural, está além do material que nós vivemos. Nós não compreendemos essa esfera. Jesus, de uma certa feita, disse: eu vos falo das coisas terrenas, vocês não entendem. Imagina se eu falo das coisas espirituais. É incompreensível para o homem entender a Deus, a não ser como Deus, ele vai se revelando ao homem. E isso acontece nas Escrituras Sagradas, em várias partes, desde o começo de Gênesis até lá o finalzinho de Apocalipse. Deus vai se revelando ao homem. E a maior revelação de Deus ao ser humano é através da pessoa de Jesus Cristo. Quando ele deixou sua glória no céu, Filipenses capítulo 2, deixou sua glória no céu e se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e como eu disse no início do culto, ele está aqui presente entre nós. Mas o trabalhar de Deus é incompreensível, porque Deus, ele é incompreensível. Então, ao homem não tem como entender o trabalhar de Deus. Nós só podemos entender aquilo que Deus, ele revela a nós. Então nós compreendemos, entendemos, mas tem muita coisa e a maioria delas nós não vamos entender. Mas saiba de uma coisa: não é porque você não entende o trabalhar de Deus na sua vida, que significa que ele não esteja trabalhando, e que significa que você não vai desfrutar do milagre. Para Deus não é tão interessante em alguns casos que você entenda o que ele está fazendo, mas que você viva o depois, que você tome posse do milagre e da vitória que Deus há de derramar sobre a sua vida. Aleluia! E o primeiro ensinamento que eu tiro aqui dessas três passagens é: Deus não trabalha com base no que você acha, mas no que ele determina. Deus não trabalha naquilo que eu acho, com base naquilo que eu acho dentro de mim. Não é isso. Mas com base naquilo que ele determinou, com base naquilo que ele já escreveu, que já está assinado por ele. Tem um texto em Gênesis 21, verso de número 11 e 13, que fala sobre Abraão, que despediu a Agar e seu filho Ismael, mandou embora, expulsou. Por quê? O filho de Agar, Ismael, estava zombando de Isaac. Sara ficou entristecida com aquele acontecimento. Então ela pediu para Abraão, falando: Abraão, olha, manda embora, porque esse menino, ele não vai herdar juntamente com meu filho Isaac. Aquilo pareceu muito pesaroso no coração de Abraão, porque era filho, obviamente, era filho de Abraão. Mas Deus falou com Abraão. Gênesis 21, 11 ao 13, E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Abraão se sentiu mal com aquela ocasião. É o meu filho, também é minha descendência, e eu vou ter que expulsá-los de casa. Para Abraão aquilo seria o fim deles. Por quê? O que foi concedido a eles? Um odre com água e um pedaço de pão.
e era uma região desértica, ou seja, morreriam de fome, de sede primeiramente. Mas Deus fala com Abraão: olha, não te pareça mal isso, e faz. Porque sim, Isaac será sua descendência, é o filho da promessa, mas de Ismael também vou fazer uma grande descendência dele. Vai ter um grande povo da parte de Ismael. O que Deus estava querendo dizer para Abraão? Olha, não importa o que está acontecendo aqui, porque o que está lá na frente é bênção. Não importa, amado, o meio, porque o final foi decretado por Deus. No meio do percurso, parece que as coisas elas não se encaixam, parece que elas não vão dar certo, porque está dando tudo errado. Mas eu te digo nessa noite, Deus não trabalha com base naquilo que nós achamos, mas segundo aquilo que Ele já determinou para as nossas vidas. Aleluia! Para Abraão estava tudo perdido. Lá se vai o menino e Agar, acabou a descendência através de Ismael. Mas não, Deus disse: dele eu farei uma grande nação. Então nós olhamos às vezes para nossas vidas, amados, e percebemos que as coisas elas estão tão desalinhadas em algum momento, ou em alguma questão, em alguma área da nossa vida, e nós falamos: poxa, mas está tudo errado, está tudo desalinhado. Mas nós estamos diante de um Deus, amado, que não deve explicação para ninguém, mas Ele prometeu que se nós permanecermos firmes na Sua palavra e na Sua vontade, nós conseguiremos alcançar da parte dEle a vitória. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. A sua oração diante de Deus é preciosa. Parece que as coisas estão desalinhadas e que não se encaixam, mas Deus, Ele trabalha de um modo que nós não podemos compreender. Sabe por quê? Ele não trabalha com base naquilo que nós achamos, mas segundo aquilo que Ele já determinou. E eu te digo, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, me dá base para te dizer: Deus já decretou a vitória para as nossas vidas. Isso não é uma frase de efeito para tentar te comover em alguma coisa. Não, é o que está escrito na Bíblia Sagrada. São promessas e mais promessas, e elas podem ser acessadas a partir do momento que você começa a folhear as páginas da Bíblia e a ler. É o seu alimento, é o pão, é o que o Senhor nos concede. E nós podemos ter acesso a essas bênçãos através do que? Da fé, acreditando na palavra de Deus. Em Provérbios 21, verso de 1 ao 31, está escrito: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Então não importa o meio, de como estão as coisas agora, o mais importante é como será o final. E eu te digo, o final que Deus preparou é algo maravilhoso. Durante a tempestade, as coisas, elas não têm nexo. E você olha e não enxerga Deus trabalhando. Você não enxerga as coisas se consertando. Mas lá na frente tem algo de Deus. Porque o Senhor nosso Deus, Ele nunca, jamais vai te deixar só. Ainda que você se sinta só, Deus sempre estará do seu lado, te ajudando, te orientando, te guiando, te abençoando, porque o Senhor nosso Deus é aquele que nos ama, e é aquele que nos concede a vitória. Aleluia. Maria, irmã de Lázaro, achava que Jesus deveria estar presente para que o milagre acontecesse. Foi o texto que eu li aqui em João 11:32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só, Maria achava que Jesus deveria estar presente,
Mas Deus ele não trabalha de acordo com aquilo que nós achamos, mas de acordo com aquilo que já está determinado por Ele. Jesus poderia ter falado para Maria, não falou, obviamente, conhecemos a passagem, mas poderia ter falado, Maria, o trabalhar não é de acordo com aquilo que você acha. Você acha que eu deveria estar presente para que seu irmão fosse curado, mas não importa se eu estou presente em corpo físico ou não. Você não viu lá, você não lembra do filho do servo do centurião? Ele falou, basta uma palavra, não precisa ir lá. Eu nem precisei ir lá para que o milagre acontecesse. Ele poderia ter falado para Maria, não falou, mas poderia. Ou seja, Jesus não precisava estar lá para que o milagre acontecesse. É que não fazia parte do plano de Deus, não fazia parte dos planos dele curar a Lázaro. E era para ressuscitar a Lázaro. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é o que você acha, ele poderia ter dito. Independente se eu estiver ou não, o milagre, ele aconteceria do mesmo jeito. Sabe por quê, amados? Porque o poder de Deus, ele vai além da nossa capacidade de compreensão. Nós não compreendemos, nós não entendemos. É imensurável, não tem como medir o poder de Deus. Vai além de tudo aquilo que você imagina. E é este mesmo Deus, lá do passado, que abriu o mar vermelho, que está aqui hoje em nosso meio. É com esse Deus que você fala quando você dobra os seus joelhos. É com esse Deus que você fala quando você se prostra diante dele nas madrugadas, ou durante o dia. É com Ele que você fala, é Ele que você louva, é Ele que você adora, é Ele que você serve. É o Deus acima de tudo e de todas as coisas. É aquele que veio sim, morreu como cordeiro, mas naquele dia Ele virá montado no cavalo branco, uma roupa de linho puro, salpicada de sangue, e sobre o seu manto, sobre a sua coxa, escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus. Seria mais fácil na mente de Maria se Jesus estivesse lá para que o milagre acontecesse. Mas Deus ele não escolhe os meios mais fáceis para trabalhar, mas os mais eficientes. Aí você olha para a sua vida, para a sua situação, para o seu problema, para a sua dor, para a sua dificuldade, para os seus anseios, para os seus desejos, para aquilo que você põe diante de Deus e diz, Senhor, se o Senhor fizesse assim, parece ser mais fácil, né? E nós tentamos arrumar às vezes o meio pelo qual Deus poderia trabalhar. Aí nós começamos a imaginar como Deus poderia fazer. Pode ser que Deus vai fazer assim. Ou Deus, por que o Senhor não faz daquele outro jeito? É mais fácil, sim, parece ser mais fácil. Mas Deus ele não trabalha por meios mais fáceis, Ele trabalha por meios mais eficientes. Deus poderia entrar no seu lar lá e consertar as coisas hoje? Poderia. Mas esse é o meio mais fácil, de fato, para você na sua mente sim é mais fácil. Mas Deus escolheu um meio mais eficiente, então Ele começa a trabalhar de um modo diferente. Aí nós olhamos para o trabalhar de Deus e falamos, eu não entendo, e de fato você não vai entender. Mas o mais importante é que Ele está trabalhando e a obra está acontecendo. Olha só o que o texto diz, e consumida a água do odre, o odre que foi dado a Agar com um pão, o menino lançou o menino debaixo das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino, e assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou. Gênesis 21, 15, verso de número 16. Agar levou o menino em meio ao deserto, um lugar desértico, não imagina aquele deserto sem nada, não era assim, era um lugar desértico, quente, as regiões de lá sempre foram assim. Mas encontra uma árvore, coloca lá o menino debaixo de uma árvore e fica a distância de um tiro de arco e flecha, tá? O tiro de arco era medido mais ou menos entre 100 a 150 metros, mais ou menos uma esquina ou uma esquina e meia, para você ter uma ideia. Interessante, uma esquina e meia mais ou menos, Agar já não enxergava mais o menino. Talvez você enxergue em uma esquina e meia uma criança, Agar já não enxergava. Resumindo, 150 metros mais ou menos, uma esquina e meia de distância, o menino lá e Agar do outro lado.
que eu não veja que o menino morra. Olha que interessante, verso de número 17 e 19. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber o menino. Conhecemos o final da história. Ismael se tornou flecheiro, e dele Deus fez de fato uma grande nação. Mas olha só que interessante, 150 metros de distância, mais ou menos, Agar já não enxergava mais o menino. Deus falou com Agar e abriu os olhos dela. O que ela vê? Um poço. Amado, o poço ele já estava ali, mas Agar não via o poço, mas ele já estava ali. A Bíblia não diz que Deus colocou um poço sobrenaturalmente ali, perto de Agar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço, ou seja, o poço já estava lá. Mas por que Agar não via o poço? Porque ela estava firmada no problema, na sua dificuldade, na dor em que ela estava naquela ocasião. Então ela não via o poço. Isso acontece conosco muitas das vezes. Nós olhamos ou fixamos tanto em nosso problema, em nossa situação, que não vemos Deus trabalhar, não vemos o livramento, não vemos a obra de Deus. Nós olhamos para nossas vidas e muitas das vezes reclamamos diante de Deus, falando: Senhor, mas por quê? Mas nós nos esquecemos que Deus tem nos dado muitas das vezes saúde. Ou quem sabe a reclamação é na área da saúde, então nós não olhamos que Deus tem nos concedido o alimento de cada dia. Talvez o problema seja o alimento, então nós não olhamos a família que Deus tem nos dado. Enfim, nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor Jesus. O que falta em muitos corações, infelizmente, é o que? É a gratidão, é o espírito de gratidão. Porque é mais fácil nós reclamarmos com Deus daquilo que Ele não fez, do que olhar e se lembrar daquilo que Ele tem feito. E Deus tem feito na sua vida. Só de você estar aqui nessa noite para cultuar e bendizer a Deus é sinal de que Deus tem feito na sua vida. Mas irmão, é porque você não conhece a minha vida, e você também não conhece a minha vida. Mas Deus, Ele conhece a sua e a minha. E Deus não vai permitir algo que você não consiga passar. Obviamente que não. E o bom de tudo é que Ele trabalha e nos auxilia. O poço já estava lá. Aí às vezes a gente clama a Deus, pede: Deus, abre uma porta para mim. Às vezes a porta já está até aberta, já está ali. Mas nós estamos tão fixados no problema que nós não vemos as possibilidades. Isso me arremete lá para a história de Davi. Todo mundo olhava para o gigante e falava: com aquele gigante não dá. Davi não olhou para o gigante, olhou para quem? Para a grandeza de Deus. Falou: não, ele está afrontando é a Deus de Israel. Ele está afrontando o Senhor, o Todo-Poderoso. Não dá para vencer o gigante. Conhecemos a história: 5 pedras lisas do ribeiro, dentro de um alforje, uma funda. Ele foi contra o gigante porque ele não estava com seu olhar fito no problema, mas no Deus que resolve o problema. Enquanto nós estivermos com o nosso olhar fixo nas dificuldades, nas nossas fraquezas, dificilmente nós alcançaremos algo da parte de Deus. Mas a partir do momento que nós olharmos para Deus, elevar os olhos para o monte, perceber que não é de lá que vem um socorro, mas sim do Senhor, então a obra de Deus há de acontecer e o nome dele há de ser glorificado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Enquanto Maria achava que Jesus deveria estar presente, o servo do centurião, ele acreditava em outra coisa. Ele acreditava que o que ele determinasse, o que Jesus determinasse, seria feito. Olha só o contraste. Enquanto Maria achava algo, o servo do centurião cria, ele acreditava em algo oposto. E Jesus disse ainda, nem todo Israel achou uma fé tão grande como essa.
Por quê? Porque o servo do centurião falou o quê? O servo do centurião não, o centurião, né? Que tinha o servo lá que estava enfermo. Então, porque o centurião falou o quê? Falou: Senhor, eu não sou digno que entre no meu lar, na minha casa. Se o Senhor dizer uma palavra só, eu sei que o meu servo ele vai ser curado, porque tem pessoas que são subalternas a mim. E eu digo um vai, eu digo outro vem, ele vem. Se o Senhor falar, ele há de ser curado. Ou seja, o Senhor não precisa ir lá. O interessante é que a passagem de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, aconteceu depois, bem depois do que aconteceu com o servo do centurião. Mas Maria ainda assim achava que Jesus devia estar presente, quando no episódio do servo do centurião, Jesus não foi à casa dele. Falou: olha, então vai, já está curada. E naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, a cura aconteceu, um milagre aconteceu, aleluias. Sabe por quê, amados? Segunda coisa que eu aprendo: os meios que Deus usa para trabalhar é sustentado por Ele. É difícil de entender essa frase, né? Os meios que Deus usa para fazer a obra na sua vida, Ele sustenta esses meios. Então, quando as coisas parecem estar desalinhadas e que tudo está indo por água abaixo, fique tranquilo. Deus escolheu este meio para fazer a obra. Ele está sustentando isso. Não vai por água abaixo, não vai afundar, não vai se descarrilhar. Deus, ele tem o controle de tudo, de todas as coisas. Ah, mas por que a política, porque o presidente? Fica tranquilo, meus amados, quem guarda você é Jesus, é o Senhor. Ah, mas por que a pandemia, por que a economia, por que o dólar? Fica tranquilo, quem guarda a nossa vida é o Senhor Deus. Se Ele quiser que você passe por uma provação, você vai passar, mas do outro lado você vai cantar o hino da vitória, porque é Deus que está te provando. Mas nós temos que ter paz em Deus, em Cristo, temos que descansar nele. E quando eu digo descansar, não é sentar e esperar a bênção cair no colo, mas é você acreditar no Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não guardar, em vão vigiam os sentinelas. Não adianta tudo que nós fizermos se Deus não estiver naquilo. Não adianta. Então, espere em Deus, descanse em Deus, continue na luta, mas confiante no Senhor. Os meios que Deus usa para trabalhar sempre será sustentado por Ele. Com Maria, Ele chegou depois de 4 dias para a ressurreição de Lázaro. Com o servo do centurião, Ele nem foi lá para fazer o milagre. E com Jairo, Ele foi na mesma hora e no mesmo momento. Olha só que interessante. O mesmo Jesus trabalhando de formas diferentes. Com um ele chega depois de 4 dias, com o outro ele nem vai, e com o outro ele vai na hora, no mesmo momento. Ah, minha filha está doente, vamos lá, vamos, agora. Olha só que interessante. Por quê? Porque Deus, ele trabalha de maneiras diferentes, e como eu disse desde o início, não entendemos, não compreendemos o trabalhar de Deus. Mas o mais importante de tudo é que Deus, ele trabalha. Os meios que Deus usa para trabalhar em nossas vidas sempre será sustentado por Ele. Em Êxodo capítulo de número 5, Moisés ele vai com Arão até o faraó e pede para faraó: libera o povo, porque o Senhor apareceu para nós e quer que libere o povo para a gente caminhar rumo ao deserto. Lá a gente vai sacrificar, inclusive. Faraó fala com Moisés e Arão, dizendo: mas quem que é o Senhor? Quem que é esse que eu não conheço? Eu não vou liberar nada. Muito pelo contrário. Já que vocês estão fazendo o povo ficar ocioso e não trabalhar, então agora a gente não vai recolher mais palha para eles fazerem os tijolos. Não. Eles vão recolher a própria palha para fazer os tijolos. Ou seja, Faraó aumentou a carga do povo ainda. Aí aumentou a carga do povo, o que o povo fez? Falou: mas espera aí, como é que está aumentando a nossa carga? Antes vocês davam palha para a gente fazer os tijolos, e agora a gente tem que procurar palha ainda fazer os tijolos? E em detalhe, tinha que entregar o mesmo tanto de tijolo que entregava antes. Aí eles foram reclamar com Moisés. Falou: Moisés, que isso? Você nos tornou odiosos diante de Faraó. O
que você foi falar com o faraó? Agora ele aumentou a carga diante de nós e para nós, e nós temos que agora recolher a palha e fazer a mesma quantidade de tijolo, aí não dá. Aí Moisés já foi diante da presença de Deus, falou assim: Deus, o povo está reclamando, porque o Senhor falou para mim falar com o faraó, eu falei, em vez de melhorar as coisas, eu estou usando minhas palavras para parafrasear e a gente entender o texto, a passagem, tá? Não dá tempo de fazer toda a leitura. Eu falei com o faraó, ele aumentou a carga, as coisas desandaram. Mas Deus falou com Moisés, e aí já começa lá no capítulo de número 6, dizendo: olha, eu sou Deus Todo-Poderoso. Já deixou claro, no versículo de número 2, capítulo 6, verso de número 2, eu sou Deus Todo-Poderoso. No primeiro verso ele diz: você vai ver o que eu vou fazer, você vai ver o que vai ser realizado. Amados, Deus ele sustenta os meios pelo qual ele está fazendo a obra. Olhando para essa questão, qualquer um, o próprio povo de Israel olhou para aquilo e falou: está dando tudo errado, está indo tudo por água abaixo. Por isso que Moisés foi falar com Deus: Deus, está dando tudo errado, está indo por água abaixo. Muitas das vezes em nossas vidas não é diferente. Nós dobramos os joelhos, falamos com Deus e pedimos e clamamos a Deus, e parece que o problema está se agravando cada vez mais. Eu falo: mas Deus, eu orei ontem, eu jejuei semana passada, eu estou numa campanha e as coisas estão piorando. E eu te digo, os meios pelo qual Deus escolheu para trabalhar em nossas vidas é sustentado por Ele. Não é porque as coisas parecem que estão descarriando que elas de fato vão fugir do controle, porque não, Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas, e lá na frente o milagre, a vitória já está determinado. Aleluias, nada muda isso. Quem pode mudar somos nós, né? Só sair da presença de Deus e falar: Deus, não quero mais. Aí você muda e você deixa de receber a vitória. Mas enquanto você permanecer firme, ainda que seja necessário Deus agir com mão forte, como Ele fez lá no Egito, mandando as pragas sobre o Egito, Ele vai fazer. Mas o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não mente. Deus não mente, Ele não é mentiroso. Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas faz 10 anos que Deus prometeu, não importa, Deus disse que vai fazer, então Ele vai fazer. Depende de mim, de você permanecer na vontade dEle, porque é dEle que vem a vitória. Eu creio nisso, meu amado. Se você crê nisso, meu amado, fique firme na vontade de Deus, porque o Senhor Deus é maravilhoso. Aleluia, oh, glória a Deus. Antes de nós entrarmos no terceiro ensinamento, que na verdade não dará tempo para nós entrarmos, só para terminar esta mensagem. Deus, Ele mandou fazer um tabernáculo, né? Assim que saiu o povo de Israel, saiu do Egito, caminhou rumo ao deserto, Deus vai trazendo a Moisés e consequentemente ao povo todas as descrições do tabernáculo. Quem leu a Bíblia ou lê a Bíblia constantemente sabe que é muito chato essa leitura. É chato de fazer, porque são medidas, são normas e diretrizes em relação a cumprimento. Olha, é complicado, é chato de ler de fato, mas continua sendo, obviamente, a palavra de Deus, e muito válida, muito válida. Então Deus, Ele traz a Moisés tudo aquilo que concerne ao tabernáculo, as medidas. Olha, você vai fazer uma mesa assim, ela vai ter tantos metros, quero argolas na mesa, quero varapaus para passar pelas argolas, quero coroas em volta dela. Deus deu tudo para Moisés, tudo, de todos os utensílios, o candelabro, a mesa do propiciatório, a arca do concerto. Mas olha que interessante, Deus está falando com um povo que acabou de sair do Egito, que trabalhava com tijolo, e fala para eles: agora vocês vão construir obras de ouro, de artifício, obras, eu posso te dizer, de primeira linha, mais ou menos isso que Deus está falando. Eu quero um querubim de ouro, com asas voltadas para a arca, mas Deus está falando com pessoas que faziam tijolos. Aí a gente para e pensa, como assim? Interessante, Deus fala, com madeira de acácia, e quero que seja tudo revestido de ouro. Qualquer pessoa lá no meio poderia falar: mas madeira, peraí, a gente está no deserto. Ouro? Mas que ouro? Aí sabemos que eles
ganharam joias, né? As pessoas ali do Egito deram joias para eles de ouro e tal, para que eles caminhassem no deserto. Mas muitos ali, meus amados, com certeza olhando para essa situação e falar, parece que é impossível isso acontecer. Mas Deus, ele sustenta os meios pelo qual ele decide trabalhar, eu repito. E Deus sustentou isso. Não tem ninguém no nosso meio que possa fazer essa obra, poderia dizer alguém, mas Deus disse, eu vou separar 2 para que façam essa obra. Seria Bezaleel, que vai tratar do ouro, que vem da tribo de Judá, e Oliabe, que vem da tribo de Dan. Vou separar esses 2, vou colocar sobre eles quem? O meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, e através deles, outros também serão guiados para fazer as obras, enquanto trabalham em obras de madeira, outro trabalhar nas obras de ouro. Através de quem? Da onde veio tudo isso? Da parte do próprio Deus. Quem capacitou esses 2 homens foi o próprio Deus, ou seja, Deus, ele sustenta os meios pelo qual ele decidiu trabalhar na sua vida. Ele sustenta isso. Para um povo que saiu do deserto, que fazia tijolo, fazer obras de grande magnitude, é impossível. Mas espera aí, quem está pedindo não é qualquer um, é o próprio Deus. E quem capacita é quem? O próprio Deus. É Ele que te capacita a passar por problema e por essa dificuldade. O vento está forte, fica tranquilo, porque quem vai te capacitar a passar pelo vento forte é o próprio Deus. Ele escolheu os meios pelo qual vai trabalhar na minha e na tua vida. Então Ele vai sustentar esses meios. A casa não vai cair, o barco não vai afundar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Oh, aleluia. Isso me faz lembrar de quando Jesus estava no barco. Jesus falou com os discípulos, falando, olha, vamos passar para o outro lado da margem. Entraram no barco, tinha mais barcos ali, eles foram. E o texto diz que Jesus, ele foi para o fundo do barco e ele deitou numa almofada, algumas traduções dizem que é um travesseiro, enfim, Jesus estava dormindo. De repente vem um vento forte, balançando e jogando água dentro do barco, e todo mundo apavorado. Onde é que estava Jesus? Estava dormindo numa almofada, num travesseiro, dependendo da tradução. E eles ali apavorados foram correndo falar com Jesus, falou, mestre, não te importa que nós estamos perecendo? Interessante no texto, é que Jesus, ele pergunta dizendo, vocês estão com medo de quê? Do que vocês estão com medo? E Jesus diz para a tempestade, cala-te, aquieta-te, tudo fica quieto, tempestade não tem mais, vento forte acabou. Eles ficam horrorizados com aquilo, quem é esse que até o mar, que até tudo obedece a ele? Quem que é esse? Eles ficam ali pasmados com aquilo. Mas sabe o que eu quero dizer, meus amados? O barco não ia afundar. A tempestade estava forte, mas o barco não ia afundar. Sabe por quê? Jesus estava nele. Enquanto Jesus estiver no nosso barco, ele não vai afundar. Enquanto Jesus estiver no seio da sua família, ela não vai desmoronar. Não vai. Mas é porque você não conhece o coração dele lá em casa, o coração dela lá em casa. O Senhor Jesus conhece, meu querido. E quando Deus está a trabalhar na família, não existe nada que possa destruir, porque o que Deus faz, nada nem ninguém consegue deter. Bendito e exaltado seja Deus. Coloque-se de pé nesse momento, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer e engrandecer esse Deus que é maravilhoso. E que nessa noite eu profetizo sobre as nossas vidas, que Ele está trabalhando e o milagre já está acontecendo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por tudo, Pai. O Senhor tem trabalhado e realizado obras em nossas vidas, e eu creio, Deus, que a Tua obra ela continua, ela não para. Senhor, os milagres estão acontecendo, Pai. Eu creio que o Senhor já determinou e decretou a vitória sobre a vida de cada um dos Teus filhos, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família.
Deus, faz a tua obra, realiza do teu milagre, realiza, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor já determinou sobre a vida dos teus servos. Todo mal que tem se levantado caia por terra, Deus, e que o nome do Senhor sobre o nosso lar, a nossa casa, venha a ser acima de tudo glorificado. Que o nome do Senhor sobre a sua vida, amado, seja glorificado a cada dia. Deus abençoe a todos. Aplauda o nome santo de Jesus. Glória a Deus.